Olá, paz do Senhor. Olha eu aqui de novo, gente. Tudo bom? Tamo junto aí para mais uma palavra, né? Para mais um ensinamento. E hoje eu quero trazer para vocês algo que me fala muito ao coração. E eu quero estar trazendo assim um ensino como exemplo de pureza, de santificação, de renovação da mente, renovação do coração. Muitas vezes estão na igreja há muitos anos e não entendem por que ainda continua pensando da mesma forma de antes. Se a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O que é novo, pastor Celso? Né? Quando se fala de santificação hoje, nós vemos aquela questão de roupa, de cabelo, de calça, se usa calça, ou se usa saia, ou se usa cabelo comprido, ou se fica careca, se usa véu, ou se não usa véu, enfim. É toda aquela confusão que o apóstolo Paulo enfrentou lá na igreja de Corinto e que automaticamente muitos hoje vêm enfrentando. Existe igreja que o homem senta de um lado, a mulher do outro, enfim, quem está certo afinal de contas? Qual é a melhor doutrina? Qual é a doutrina que realmente está dentro dos parâmetros de Jesus Cristo, da doutrina de Jesus Cristo? Então eu quero trazer aqui um exemplo, né, para a gente falar um pouco acerca disso. Quem vai esclarecer, vai tirar dúvida, enfim, vamos trabalhar em cima disso aí durante esses minutos, para que a gente possa ter um entendimento, principalmente você, que é um novo convertido, está chegando agora na igreja, né, e precisa realmente ter uma visão correta da doutrina de Cristo. Veja bem, eu estou falando doutrina de Cristo, doutrina dos apóstolos. Eu não estou falando de Moisés, eu não estou falando de Abraão, eu não estou falando de profeta fulano, de Elias, estou falando de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo ensinou para os discípulos que se tornaram apóstolos e que através deles nós temos hoje a palavra da verdade, né? Porque existe uma misturada de lei com graça e que isso traz confusão. A lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos estar dando um exemplo aqui. Por exemplo, isso aqui representa alguém que já está dentro da igreja, sendo aperfeiçoado em Cristo Jesus. Isso aqui não significa tempo de igreja. Isso aqui significa uma pessoa que se dedicou a ser aperfeiçoado. Porque como diz lá em Filipenses capítulo 1, aquele que começou, versículo 16, aquele que começou em nós a boa obra, é fiel para completá-la. Então a Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados em Cristo, aperfeiçoados em santidade, aperfeiçoados nos frutos do Espírito. Então temos como exemplo aqui uma pessoa que está aperfeiçoada e continua no processo de aperfeiçoamento, porque a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Agora, essa aqui, nós vamos falar dessa mesma pessoa aqui, quando ela chegou para o Evangelho. O dia em que o Espírito Santo, a essa pessoa, ao ouvir a palavra de Deus, o Evangelho, o Espírito Santo a convenceu dentro da sua mente, do seu coração, acerca do pecado, da justiça e do juízo. E essa pessoa, pela fé que recebeu por meio da verdade, né, porque a verdade, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir mediante a palavra de Deus. Veja bem que nós não podemos tirar esse versículo do contexto, porque hoje existem vários tipos de fé. A fé do copo d'água, a fé do vale do sal, a fé da rosa ungida, a fé do lenço ungido. Essa é a fé fingida, porque a verdadeira fé, ela está relacionada diretamente com os ensinos de Jesus Cristo de Nazaré, que morreu lá na cruz do Calvário, derramou seu sangue e no terceiro dia ressuscitou para a honra e glória de Deus Pai. E é nele que nós temos a vida eterna e a remissão dos nossos pecados. E é nele que a nossa fé cresce e prevalece e permanece. Então é bem claro enfatizar isso, né, porque alguns tipos de fé têm sido dados por aí. Isso tem feito que as pessoas depois sofram danos terríveis na sua vida cristã. Então vamos falar aqui da pessoa que chega
né, aceitou a Cristo, recebeu a Cristo, porque nós não podemos aceitar a Cristo, né? Vou mudar essa linguagem, porque ninguém aceita Jesus, querido. Na verdade, nós somos escolhidos, somos chamados por Ele. Porque Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, o Pai, Deus Todo-Poderoso, já nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos entregou a Ele, a Jesus. Então é bom enfatizar isso também, porque é livre-arbítrio, eu escolho Jesus. Você não tem você, quem sou eu para escolher Jesus, meu filho? Vamos acordar, vamos despertar, porque não é nada disso, não. Ele é que me escolhe a mim, ele é que escolheu você, né? E ele é fiel para permanecer tratando de nós nessa escolha, mas também ele ensina como ser tratado. Então aqui você recebeu a palavra da verdade, o Evangelho, creu no Evangelho, nasceu de novo. Agora vamos iniciar o processo de santificação. É lógico que quando nós viemos para Jesus, viemos aculturados com a cultura do mundo, dos nossos pais, com toda aquela forma de pensamentos e ideias que se tornaram fortalezas na nossa mente, na nossa alma, e, portanto, somos escravos de tudo isso quando estamos no mundo. E aí entra guerra, peleja, dissensão, inveja, maus sentimentos, falta de perdão, ódio, homicídio, tudo isso está dentro de cada ser humano antes de receber o novo nascimento. E é claro, nós viemos para Jesus, aquele que está em Cristo, nova criatura mas é nova criatura como? A obra foi feita na cruz do Calvário. Agora existe um processo de renovação. João capítulo 15, versículo 3, Jesus ele diz uma coisa muito clara, que, veja bem, que nós somos limpos pela palavra que ele nos tem falado. Então você recebeu a primeira palavra, que é a palavra de salvação do Evangelho. Agora começa um processo de renovação da mente, renovação da alma. Você já recebeu o perdão, mas no momento que você recebeu o perdão, não significa que você está limpo. Você recebeu o perdão dos pecados, mas a sujeira que permaneceu, ela tem que ser tirada. E como? Pela palavra de Deus, Não existe outro meio de você ter uma mente renovada, um coração limpo, se não for pela palavra de Deus. Mateus capítulo 8 diz, a palavra do Senhor diz que bem-aventurado, Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Então teu coração tem que ser limpo. Você chegou a Jesus desse jeito, sujo, cheio de sujeira, aculturado, a cultura religiosa da época, da onde você vive, dos seus pais, todo aquele tipo de pensamento, da religião que você era antes. Agora você veio para Cristo, você não veio para uma religião, você veio ser seguidor de Jesus Cristo, rumo à vida eterna, para entrar no reino de Deus. Então você não pode continuar com a bagagem de sujeira do mundo dentro de você, na tua mente, no teu coração. Então você tem que ter a mente renovada. E aí começa o processo de renovação pela palavra de Deus. Vamos dizer que essa jarra aqui está a água. Essa jarra aqui é Jesus e a água é a palavra de Deus. Jesus disse, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Então você está disposto a ser limpo, então você começa a beber da água que é Jesus. Veja bem que isso aqui é um processo. A água entra, e quando a água entra, na realidade, começa a acontecer algumas coisinhas aqui dentro, com a água dentro. Pouco a pouco, passo a passo, a palavra vai entrando, os seus pensamentos vão sendo transformados, a sua mente vai sendo transformada, porque você está num processo de um novo nascimento, de um crescimento novo, espiritual, porque a água é espiritual, é a palavra de Deus. Jesus disse, a palavra que eu vos falo são espírito e são vida. É o próprio caráter de Cristo, através da sua palavra, agora entrando em você. E aí o que acontece? Olha, veja bem que muita da sujeira já começa a sair. É a palavra. Pastor, quanto tempo dura esse processo? Vai depender da tua disponibilidade diária, vai depender da tua sede de Deus.
vai depender da tua vontade de ser uma pessoa diferente, né? Porque a Bíblia diz assim, pois, se alguém está em Cristo, né, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz inteiramente novo, né? Se você vê bem, olha a diferença, ainda está aqui, ó. Tem muita gente que ainda está assim, está no processo e já acha que já pode fazer, já pode acontecer. Não é bem assim, querido. Nós não viemos a Jesus para fazer a obra. A obra foi lá para os judeus lá, que tinham que cumprir a lei, matar carneiro, matar bode. Jesus cumpriu toda a obra por nós, lá na cruz do Calvário. Então o que ele quer é que você seja uma pessoa transformada na imagem dele, como diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, né? Que o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, quer dizer, as coisas velhas que te prendem, né, nos teus pensamentos, na tua mente, na tua vida interior, na tua alma, que te mantinha escravizada, seja lá o que for, vícios, pecados, tem que começar a arrancar. Esse é o processo de santificação pela palavra, né? Você realmente começa a aprender isso. E aí o que acontece? Quanto mais palavra, né, a sujeira, você viu como é que estava antes? Como é que você estávamos antes? Olha aí. Mas tem gente que continua suja, porque ela não quer entrar nesse processo. Ela não entra nesse processo de pureza, ela não entra nesse processo de limpeza, ela não entra nesse processo de santificação. É a correria, corre para lá, ganha dinheiro dali, ganha dinheiro daqui, e não passa tempo para ter um discipulado, um ensino da palavra. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, se você está numa igreja que não ensina a palavra, que não te discipula a ponto de você ser limpo, santificado pelo ensino da palavra, sai daí, meu irmão, isso aí não é lugar não, é só conversinha fiada, é só balela. O negócio é ser limpo, é ser renovado pelo Espírito, porque é isso que vai te dar a vida eterna. E aí você vê o processo, como acontece, ó, você vai ficando cada vez mais o quê? Mais limpo. Você viu como você chegou? Você viu como você estava? Você viu o que a palavra de Deus é capaz de fazer na tua vida? Então é isso que nós estamos falando aqui. Agora veja bem, a água vai entrando, ó, e vai limpando, aí. Olha só, olha o processo como é. Tem que haver esse processo na sua vida. Se não houver esse processo, nada na sua vida adianta. Você só vai ser uma pessoa religiosa. Olha aí. Olha o ponto. Você está entendendo? Quando você chega nesse processo, é claro que não vai dizer que você já está pronto, porque o processo é diário. Você nunca deve deixar a palavra de Deus, porque ao longo do dia, na sua vida, na sua caminhada, é claro que você vai se sujando, você vai lidando com pessoas que falam coisas besteiradas, você vai lidando no meio ambiente sujo espiritualmente. Então é claro que você a cada dia tem que renovar sua mente com a palavra de Deus, até mesmo por decisões que você vai tomar. A Bíblia tem que estar aqui dentro, na tua mente, no teu coração, como diz o Salmo 119, guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então tem muita gente aí arrebentada, quebrada, porque toma decisões na vida sem ter a palavra dentro da alma, da mente, porque está acostumado com correria, é ministério disso, é ministério daquilo, amém. Você canta, você toca, mas se você não é renovado pela palavra, se você não é transformado a tua mente e o teu coração pela palavra, você continua sendo a mesma pessoa adiante. Mas às vezes acontece que muita coisinha fica lá dentro. Aí é aquele momento da prova, né? Não, já estou limpo, a minha fé é pura no Senhor, mas aí vem aquele tempo da prova, onde Deus começa a arrancar aquelas coisas que estão escondidas lá no fundão, né? Olha aí, ó, tem que ser limpo, meu filho, isso é santificação. Tem muita gente aí de saião, de coquinho na cabeça, vestindo tudo quanto é tipo de roupa aí, para dizer que é santo, e no fim das contas, dentro, ó, por fora parece tudo muito bonito, mas por dentro, ó, tá todo sujo ainda. Então eu quero dizer para você que santificação é um processo que se sucede pela tua comunhão com o Senhor Jesus, através do ensino
da palavra dele, que começa lá nos evangelhos e vai até lá o livro de Apocalipse. Você vai aprendendo com Paulo. Paulo ensina para Timóteo, Paulo ensina para os Tessalonicenses, para os Efésios, para Coríntios. Por que ele não pode ensinar para você, né? Se você não pega a Bíblia para aprender, não está numa igreja onde não tem uma escola dominical que te ensine, onde não tem um pastor que senta contigo para ensinar a palavra, alguma coisa está errada aí, querido. Porque discipulado gera crescimento espiritual. Gera com que, se você andava errado antes, você já não vai mais andar errado. Então nós temos que parar para pensar nisso aí. Porque a coisa está difícil, querido. Paulo disse para Timóteo que nos últimos dias ia sobrevir tempos difíceis, onde os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, né? Contando com que a piedade, a vida cristã, seja causa de lucro, né? Então, muitas pessoas estão sendo comercializadas dentro da igreja. Bom, toma isso que Jesus vai fazer isso. Me dá isso que Jesus vai fazer aquilo. E não é por aí, querido. Passa no Vale do Sal, ou passa lá na 70 Porta, ou o lenço ungido. Pera aí, meu irmão, não é nada disso não. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pelo ensino da palavra de Deus. Porque o que acontece, querido, é que uma transformação exterior não vai acontecer nada, querido. O que entende-se pela palavra de Deus é que a tua mente, o teu coração, a tua alma tem que estar limpa e purificada. Agora, se tu dá um tropeço, a Bíblia diz que você vai, volta a Jesus, no altar de Deus, confessa teus pecados e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Isso é uma constante, querido. Todo dia você peca. Todo dia você pensa coisa errada. Então tem que estar renovando a tua alma diariamente na presença do Senhor, confessando os teus pecados, colocando aquelas coisas que estão dentro do teu coração, perdoando o teu próximo, limpando o teu coração da mágoa e do ressentimento, para que Deus possa fazer algo grandioso na tua vida. Porque aquele que começou em você a boa obra, ele é fiel para completar, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade e que, né, não tenha daquilo que se envergonhar. Tem muitos aí que se envergonham. Eu mesmo, quando eu pensei que estava limpo, eu caí. Ainda estava com muita sujeira dentro e agora voltei ao processo para limpar aquela rapa, né, que fica lá no fundo. Você já viu a panela quando queima, né? O arroz, né, ele por cima fica branquinho, mas quando você mete a colher lá no fundo, tem aquela rapa, né? Tem rapa dentro de nós que a gente não deixa Jesus botar a mão. Jesus quer botar a mão nessa rapa aí que está dentro de você, arrancar isso aí, e a tua vida vai ser uma vida maravilhosa, querido, cheio de gozo, paz e alegria na presença do Senhor. Eu trouxe esse ensino aí para você, principalmente você que é novo convertido, ter a visão correta do discipulado. O que é uma vida com Jesus? Não é correr para lá, não é correr para cá. Você tem que ter tempo para Deus. Você tem que sentar, buscar a palavra do Senhor. Querido, isso aqui não é lenço ungido, não. Isso aqui não é corredor de sal, não. Né? Isso aqui, queridos, é a palavra que vem de Deus, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração e para salvar a minha alma, a sua alma do pecado, e para que nós estejamos prontos, para que aquele grande dia chegar, nós estejamos limpos e firmes, santos e irrepreensíveis na presença do Pai. Amém, querido? Então vamos entender isso, vamos deixar de conversinha fiada, vamos passar tempo com Deus, vamos ter uma vida de oração, né? Porque tocar, cantar, volta a dizer cantar, isso aí, meu filho, não quer dizer que você vai para o céu, não. Isso aí são dons, né? Então vamos ver como é que está a tua vida diante de Deus. Viver de aparência para a igreja é uma coisa, diante de Deus é outra. Né? Impacto do Monte Santo, tamo junto e vamos voltar, hein? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.